Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o período colonial no Brasil. Então, primeiramente, a gente vai tentar entender o que a gente chama de período pré-colonial. Depois a gente vai entender como que foi o começo da colonização do Brasil e, no terceiro momento, como que se deu essa relação entre os indígenas e os portugueses. Hoje o vídeo é bem rapidão, ritmo de resumo, e eu também vou deixar para vocês aqui embaixo um link com um blog que eu tenho falando sobre história, que é junto com a página lá, Uma Dose de História, se você quiser conhecer no Facebook e no Twitter, e daí eu vou deixar lá o resumo para vocês usarem junto com o conteúdo desse vídeo, para ficar bem fácil de entender. Então, antes da gente ver exatamente o que foi o período pré-colonial no Brasil, que vem antes da colonização, a gente vai entender um pouquinho o contexto. O que foram as grandes navegações? Ao longo do século XVI, XVII, os portugueses e espanhóis, mas nesse caso específico aqui, primeiramente os portugueses, vão se lançar ao mar para tentar descobrir novas rotas para chegar até a Índia, porque nessa época eles comercializavam as famosas especiarias, o cravo, a canela, a noz moscada, essas coisas que hoje em dia a galera não dá muita bola, sabe? Nessa época eram importantíssimas para eles, para a questão de deixar a carne, a comida com um gosto melhor, para preservar os alimentos, e eles precisavam chegar até a Índia por via marítima, ou seja, pelo mar, uma vez que as rotas terrestres lá pelo continente estavam bloqueadas pelos muçulmanos e pelos turcos. Então, como eles não conseguiam passar para chegar até a Índia, eles tiveram que achar uma nova alternativa. Os portugueses iam contornando a África até chegar lá na Índia, só que nesse trajeto eles acabaram chegando aqui no Brasil e começaram a nos colonizar. Sim, porque nós não fomos descobertos. O Brasil não foi descoberto, assim como a América toda não foi descoberta. É um termo terrível, como a gente já estudou. Nós fomos colonizados e explorados, porque tinha gente habitando aqui, tinha gente que já era dona desse lugar. O que aconteceu foi um processo de colonização, que é quando um povo domina outro povo por via militar normalmente, né, usando violência e força. E aí, para finalizar o contexto das grandes navegações, nós vimos que eles queriam, então, essa nova rota comercial, essa nova forma de chegar até a Índia, que seria pelo mar, e eles acabaram superando os medos que eles tinham do mar, a partir do momento que eles também tinham mais conhecimento sobre o mar, possibilidade de poder voltar uma vez que eles fossem para o mar. Isso facilitou para eles fazerem esse processo com mais tranquilidade, porque demorou muito para eles terem esse contato maior com o mar. Antes eles ficavam mais próximos do litoral. Agora eles vão começar a se lançar mais longe até chegar inclusive aqui no Brasil, como a gente viu. Outro motivo muito grande das grandes navegações é o fato de que eles queriam expandir a fé católica, uma vez que o catolicismo estava perdendo fiéis lá na Europa em função da reforma protestante, e tem um vídeo aqui só sobre isso, depois dá uma olhada lá se você não lembrar do conteúdo. Então, para tentar aumentar o número de fiéis, eles saem junto com os europeus aí, principalmente os portugueses e espanhóis, os católicos, principalmente a galera da Companhia de Jesus, eles vão junto para catequizar esses novos povos que vão ser conhecidos nesse momento, né? Os indígenas, os nativos. À medida que eles vão conhecendo essa galera toda, eles vão tentando catequizar, colonizar e explorar. E a Igreja Católica vai junto nesse processo. Outra questão é o mercantilismo. Lembrem que a economia na época dizia que um país só seria rico se tivesse o quê? Ouro e prata. Então eles querem ir para o mar para tentar encontrar novos territórios, para tentar conhecer realmente o que tem no mundo, mas principalmente para tentar explorar e colonizar, para gerar riqueza para eles. E agora a gente vai tentar entender o que foi esse período pré-colonial. Então, antes de Portugal efetivamente começar a colonização aqui no Brasil, entre 1500 e 1530, nós temos o que a gente chama de período pré-colonial, que é um período onde não há efetiva, não há realmente uma colonização por parte de Portugal, porque não tem gente necessariamente habitando aqui. Eles vêm e vão nesses 30 anos para reconhecer o território e outras coisinhas que a gente já vai entender. Então, é um período onde não há uma colonização de verdade. Eles estão aqui, eles já são donos, porque lembre que quando há uma colonização eles passam a entender-se donos do território, infelizmente, mas ainda não estão muito presentes aqui. Também quero fazer um parênteses e lembrar que existe uma história do Brasil antes da colonização, que é quando a gente entende os grupos indígenas, a formação da sociedade. A gente já fez isso, mas eu vou fazer um outro vídeo falando em algum momento só sobre essas questões da cultura indígena. A gente vai ver rapidamente hoje aqui, mas como meus alunos do 7º ano a gente já viu em outros momentos. Mas a gente precisa entender que existe história do Brasil antes da colonização. Isso é importantíssimo.
Quais são as principais características, então, desse período? Então, Portugal, nesse momento, nesses 30 anos, ficou basicamente explorando o território através da exploração do pau-brasil. Então, claro que o Brasil tinha que dar algum lucro para Portugal, e no primeiro momento, como eles não encontraram ouro e prata, eles não deram, assim, muito valor. Daí a gente se pergunta por que então, existiu esse período pré-colonial, né? Por que foram 30 anos onde não houve colonização de verdade? Justamente por dois principais motivos, é importante a gente pontuá-los. Primeiro, porque, anota aí, Portugal não via muito interesse no Brasil nesse primeiro momento porque não encontrou ouro e prata. E como a gente viu, um país para ser rico tinha que ter ouro e prata. Então o Brasil não foi tão interessante no primeiro momento. E num segundo momento, Portugal estava focando no comércio das especiarias, que estava dando muito lucro. Então eles não estavam muito interessados no Brasil nesse primeiro momento. E aí voltamos às características. Em função disso, eles ficaram só explorando o pau-brasil. Eles não estavam produzindo nada aqui no Brasil ainda. E só explorando o pau-brasil não quer dizer que fosse uma coisa menos pior, porque eles estavam levando tudo que tinha de mais precioso aqui. A madeira do pau-brasil, gente, era muito rica, muito útil, e lá na Europa era caríssima. Eles usavam para madeira, usavam a tinta nessa cor de brasa muito bonita, que inclusive deu o nome do Brasil, né? A referência à brasa e o nome do nosso país hoje. Lembrando que quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas, a maior parte deles, conheciam o Brasil como Pindorama. Então é um outro nome, e o nome do Brasil também vem em função da colonização. Claro que se a gente for colocar na balança, o valor do pau-brasil seria muito maior do que aquilo que estava sendo dado para o indígena. Mas eles entendiam aquilo como importante, para eles era bom aquilo, a gente não pode subjugar necessariamente os indígenas nesse momento e entendê-los como tolos. Ai, que bobinhos que eles eram porque eles trocavam qualquer coisa pelo pau-brasil. Não, eles trocavam com aquilo que era interessante para eles. Então, para eles, aquilo era justo e fazia sentido. Então, eles pegavam o pau-brasil, tiravam de dentro do interior do Brasil, né, um pouquinho mais para dentro do litoral ali, eles iam, traziam para o litoral e vendiam para os portugueses. Inclusive, eles faziam feitorias, né, pequenos comércios ali, galpões para armazenar esse pau-brasil para depois estar comercializando. Então, nesse primeiro momento, os indígenas não foram escravizados. Havia uma troca, uma espécie de uma relação que se estabelecia, que existia entre eles e os portugueses. Eles faziam isso por iniciativa, por vontade deles, nesse primeiro momento. Daqui a pouco já vem a escravidão. E outra questão também importante é que os portugueses fizeram, nesse período, várias expedições de reconhecimento do território, para tentar entender o tamanho do Brasil e, principalmente, para tentar evitar que outros estrangeiros chegassem aqui para explorar o pau-brasil, que era muito interessante para eles. Por que isso acontecia? Por que outros países europeus começaram a invadir o Brasil para tentar tirar as riquezas daqui? Porque eles não aceitavam, gente, o Tratado de Tordesilhas, que tinha sido feito entre Portugal e Espanha. Em função disso, eles não reconheciam que Portugal fosse dono do Brasil. Franceses, os holandeses também queriam ter um pouquinho disso, e aí começaram a invadir o Brasil nesse período, fazendo o que eles chamaram na época de pirataria, para tentar levar esse pau-brasil daqui. Então era muita gente querendo explorar o pau-brasil, não só os portugueses. E lembrando que o Tratado de Tordesilhas foi um tratado feito entre portugueses e espanhóis para dividir os territórios que seriam descobertos. Então eles foram os primeiros a fazer isso. A Igreja Católica disse amém para eles, né? Contribuiu nesse processo, acabou legitimando, autorizando o que eles estavam fazendo. E isso fez com que os outros países não aceitassem, dissessem, não, a gente também quer ter direito de tudo isso. Por mais estranho que possa parecer, os países europeus estavam se sentindo os donos do mundo, né? Nada muito diferente do que acontece hoje. Mas eles saíram por aí, dominando muitos povos, e aí ficavam disputando entre eles, porque todo mundo queria explorar um pouquinho. E aí nós vamos para a segunda questão. Quando começa a colonização do Brasil, por quê e como? Vamos primeiro do porquê. Por que a partir de 1530 Portugal passou a ver interesse no Brasil? Principalmente, gente, porque o comércio com as Índias começou a entrar em decadência, ou seja, começou a falir, não dá tanto lucro, porque muitos outros países europeus também entraram nesse comércio e passaram a vender as especiarias lá na Europa. Então, como já não estava mais dando tanto lucro assim, eles começaram a olhar o Brasil com a possibilidade de ter mais lucro explorando mais esse território. A outra questão também super importante é que eles tiveram que tomar uma decisão. Ou eles começavam a mandar gente para morar aqui no Brasil, ou os países que a gente acabou de ver que não aceitaram o Tratado de Tordesilhas iam tomar o Brasil de Portugal. Então eles tiveram que tomar essa decisão e acabaram optando por começar a colonização do Brasil antes que outro país viesse e tomasse o território que eles acreditavam
que era deles. Então esses são os principais motivos do porquê Portugal resolveu a partir de 1530 mandar a gente para cá. Foram 400 homens que vieram para cá nesse primeiro momento e aí eles começam a fundar vilas e aí vem as principais características desse período. Quais são elas? O plantation, que palavra é essa? A palavra plantation, gente, basicamente quer dizer que existiam nesse período aí grandes extensões de terra, ou seja, uma fazenda gigante onde a mão de obra era dos escravos. Então eles começaram a escravizar os indígenas e depois vão trazer os africanos para cá para escravizar, mas a gente já chega nessa questão. Também eles exportavam um produto forte, então era uma monocultura, ou seja, tinha uma produção só. Nesse caso específico, era a produção de cana-de-açúcar, que era feita nos engenhos, que era uma espécie de uma fazenda, onde eles plantavam a cana, colhiam, moíam e mandavam para a Europa torrões de açúcar para lá eles poderem vender para o resto da Europa. Então não era um comércio feito pelo Brasil, porque a gente como colônia não podia comercializar com outros países europeus, apenas com Portugal e só podia receber os produtos portugueses. Então essas são as principais características do plantation, que é que aconteceu no Brasil nesse período da colonização, que é a forma de produção que eles escolheram para implantar no Brasil. Então era a plantação de cana-de-açúcar para vender para fora, para exportar, para mandar para Portugal. Faziam isso com mão de obra dos escravos. Então essa foi a primeira organização da economia no Brasil. Eles precisavam plantar alguma coisa aqui e o produto que eles escolheram foi a cana-de-açúcar. E aí a gente se pergunta por quê? Porque Portugal já tinha mais ou menos um contato anterior com esse tipo de cultura. Então eles sabiam como lidar com a cana-de-açúcar porque eles já tinham plantado em outros lugares, onde eles também exploraram e colonizaram. E isso facilitou o fato de que eles trouxeram para o Brasil essa produção. A produção da cana-de-açúcar, nesse momento, está basicamente no Nordeste, que vai ser o eixo econômico, ou seja, o centro econômico do Brasil nesse momento. Outra questão é que esse primeiro momento da cultura da cana-de-açúcar aconteceu com financiamento holandês. O que isso quer dizer? Os holandeses ajudaram os portugueses a construir esses engenhos, essas fazendas para produzir a cana-de-açúcar, o açúcar, porque Portugal não tinha dinheiro para fazer isso sozinha. Então foi com a ajuda dos holandeses que eles conseguiram, nesse primeiro momento, fazer esses engenhos e começar a produção da cana-de-açúcar no Brasil. É nesse momento também que eles vão começar a fazer as primeiras vilas no Brasil e vão formar as primeiras famílias. Como vocês perceberam, foram 400 homens que vieram para cá. Entre degredados, que são criminosos, eram os criminosos da época, que vieram de Portugal, de outros lugares da Europa, religiosos militares, mas não vieram mulheres. E eles precisavam casar essa gente toda, porque Portugal tinha um interesse bem claro de povoar o Brasil o mais rápido possível para proteger dessas invasões estrangeiras. Então, quanto mais gente tivesse aqui que fosse leal, que fosse fiel a Portugal, melhor seria para eles para proteger esse território. Então, a Igreja Católica mesmo aprovou o casamento entre os portugueses e as indígenas para evitar que eles ficassem por aí se relacionando sem fazer o que na época era o correto, que era se casar. Então eles se casavam e as primeiras mulheres, então, das famílias brasileiras que se formam nesse momento, porque o Brasil surge em função da colonização, porque, como eu falei pra vocês, o nome antes desse território aqui era outro, então a ideia de Brasil começa a surgir então, e as primeiras famílias são formadas pelos portugueses, os colonizadores e as mulheres indígenas. Os indígenas, no primeiro momento, até permitem isso, porque eles entendiam que os portugueses poderiam ser deuses, em função de eles virem do mar, e o mar para eles ser um lugar místico, ligado à morte, ao sobrenatural. E eles tinham essa crença de deuses, e então eles viram nos portugueses essa possibilidade. Só que tão logo eles perceberam que não eram deuses coisa alguma, já era tarde demais. E as mulheres, então, elas foram compondo as primeiras famílias, na maior parte do tempo sendo obrigadas a fazer isso. Claro que algumas aceitaram, mas na maior parte do tempo elas eram obrigadas a compor essas famílias, separar das suas próprias famílias para começar uma nova família, ou as mais novas, já iam formando essas famílias para criar uma sociedade que surgia nesse momento, que era uma sociedade miscigenada. O que é isso? Misturada com o português, europeu, o branco, o indígena, e aí depois vem também o negro africano, que vai fazer com que o Brasil seja o que hoje é, super misturado em termos de cultura, etnias, e até mesmo fisicamente falando.
forma de administração nesse período. Como que aconteceu? Como que eles resolveram organizar todo esse território para dar conta de administrar? Então eles fizeram no primeiro momento as capitanias hereditárias. O que foi isso? Foi um sistema onde eles dividiram o Brasil em 15 faixas de terra e deram para alguns donatários, que eram homens importantes em Portugal, que tinham dinheiro para vir para cá, e eles iriam administrar esses pedaços de terra. Lembrando que nessa época o Brasil ainda era menor do que hoje, em função do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras com os portugueses e espanhóis. Então, em função disso, eles acharam que o território era muito grande para uma pessoa só cuidar e dividiram para toda essa galera. Esses donatários, gente, tinham a função de administrar todo esse território. Então eles tinham que gastar dinheiro deles, tinham que mandar impostos daquilo que eles produzissem lá para Portugal, eles tinham que vir para cá, fazer a plantação de cana-de-açúcar deles, eles tinham que abrir espaço na mata e também tinham que lidar com a questão dos indígenas. Afinal de contas, eles eram os habitantes originais daqui, eles estavam aqui. E para poder chegar até esse território, eles teriam que eliminar, infelizmente, os indígenas. Então, esse sistema não deu muito certo, justamente em função de todas essas dificuldades e por ser um território muito grande para uma pessoa só cuidar. Mesmo dividindo em 15 faixas de terra, ficou muito grande, porque vocês sabem que o Brasil é enorme, com dimensões continentais. Em função disso, não deu certo por conta de problemas com os indígenas, porque alguns desses donatários foram muito espertos e estabeleceram relações com os indígenas, ao invés de brigar com eles. Mas outros resolveram bater de frente com os indígenas e isso não deu certo. Muitos deles também tiveram problema com a própria questão de adaptação, por conta do calor do Brasil, clima, a própria questão de desconhecimento do solo. Então, em função disso, muitas capitanias não deram certo. As que mais prosperaram foram aquelas justamente onde houve um acordo, uma boa relação com os indígenas nesse primeiro momento. E aí, para tentar substituir esse modelo, eles vão criar depois o governo geral. Aí sim, tem um governador só no Brasil inteiro, aí eles vão criar poderes locais, que são as câmaras administrativas, que vão ajudar a administrar o Brasil a nível local. Então vão ter pessoas que vão estar administrando as cidades e as vilas justamente para tentar ajudar na administração central. Mas só tem uma pessoa que manda no Brasil, justamente porque Portugal não gostou muito desse sistema, porque eles acreditaram que as pessoas não estavam mandando os impostos bem certinho, não tinha como ter um controle muito grande sobre o que os donatários estavam fazendo, e em função disso eles acharam que era melhor acabar com esse sistema e centralizar o poder, ou seja, colocar o poder na mão de uma pessoa só, que seria esse governador geral, porque ele seria fiel a Portugal e Portugal teria mais controle sobre o que estava acontecendo no Brasil, então, nesse momento. E agora, finalmente, para finalizar, qual que é a relação que se estabeleceu nesse primeiro momento entre os indígenas e os portugueses? Antes de a gente entender a relação, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender quem que eram esses indígenas. Então é importantíssimo, como eu falei lá no início, entender que eles também têm uma história. De maneira geral, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso em outro momento, mas agora bem rapidamente, de maneira geral, os indígenas têm uma visão muito diferente dos portugueses da vida e da forma como eles lidavam com a natureza. Os indígenas não tinham a noção, de maneira geral, de acúmulo das coisas. Essa ideia dos europeus de ter lucro, de ter riqueza, é meu, a ideia de posse das coisas. A ideia de acúmulo, gente, é basicamente você ter muita coisa, certo? Eu tenho que ter comida porque pra semana inteira pra não precisar ir no mercado. Eles não tinham essa ideia de acumular as coisas, de guardar as coisas, de ter muito de uma coisa, porque eles conseguiam pegar da natureza aquilo que era importante para eles, através da caça, da coleta, da pesca. Então, para eles não fazia sentido você guardar muita coisa, acumular, dizer que era teu. A terra não poderia ser de alguém, porque a natureza era soberana, ela era uma deusa. Então, como que alguém podia dizer que era dono da natureza? Então, na visão dos indígenas, tudo era muito diferente. A visão que eles tinham dos deuses era muito diferenciada. Deuses que eram elementos da natureza, a natureza como uma deusa, o respeito que eles tinham, a visão dos ancestrais, que eram os parentes, os familiares que já tinham morrido e que, na visão deles, estavam naquela terra. Então eles tinham um apego à terra no sentido de amor pela natureza e uma relação muito forte com os mortos que estavam enterrados ali naquela terra. Então era muito diferente da visão dos europeus, que queria ouro, que queria acumular as coisas, que queria explorar. Então, em função disso, não deu certo a relação, né? Essa relação não vai dar certo depois, porque logo eles vão perceber que os portugueses não querem ser amigos deles e bem pelo contrário, querem explorá-los.
O primeiro contato entre os indígenas e os portugueses vai ser de curiosidade, de descoberta. À medida que eles vão se relacionando, os portugueses vão começar a catequizá-los, os portugueses vão começar a dominá-los e depois escravizá-los. Como a gente viu no primeiro momento, há uma troca, um comércio, digamos assim, um escambo, mas depois é que eles vão se tornar escravos e aí vai ser pior ainda, porque não vai ter como isso funcionar de jeito nenhum. Basicamente, gente, no primeiro momento, quando os portugueses chegam, eles generalizam todos os indígenas porque eles não veem diferenças entre eles. Para os portugueses, parecem que são todos iguais, num primeiro momento. Aí depois eles começam a perceber diferenças entre eles e usam a língua para diferenciar as inúmeras culturas indígenas que existiam nesse período e que ainda bem, até hoje, muitas delas ainda se mantêm para que a gente possa conhecer, inclusive, a língua, que é uma característica muito interessante das culturas, né? Então, nesse primeiro momento, eles vão usar a língua para diferenciar esses povos que são diversos. E aí, como que acontece essa relação depois? Eles vão começar a escravizar os indígenas, mas isso não vai dar certo, porque como a gente viu, os indígenas tinham outro estilo de vida. Eles não tinham ideia de acúmulo, até alguns grupos no Brasil tinham uma pequena agricultura, mas não era para vender, não era para ter lucro. E em função disso, eles não se acostumam com esse ritmo de trabalho, de ficar de manhã até o pôr do sol, o tempo inteiro trabalhando pra nada, porque na visão deles realmente aquilo não fazia sentido e eles não tinham lucro algum também, não tinha benefício nenhum pra eles porque eles estavam sendo explorados. Então pra eles aquilo não fazia sentido em nenhum sentido, porque eles não entendiam a ideia de lucro e mesmo o trabalho, quando você está sendo explorado por outra pessoa, aquilo não faz sentido em momento algum. Então, por conta disso, e por conta de que muitos deles perderam as suas famílias, perderam o território que estava ali, os ancestrais, muitos deles eram vítimas de violência, tudo isso junto fez com que não funcionasse, a escravidão não desse certo. Mas não é porque eles fossem preguiçosos ou qualquer coisa do tipo. É simplesmente pelo fato de que a vida deles era outra e o ritmo de vida era outro. A visão que eles tinham era tão diferenciada que eles não aceitaram se submeter a esse tipo de trabalho escravo que era terrível e a gente sabe disso. Uma outra questão pra gente finalizar é entender quais foram as causas da dizimação desses indígenas. Por que eles morreram? Então, as doenças que os portugueses trouxeram é um fator importantíssimo. Por quê? Muitos dos indígenas aqui no Brasil, obviamente, não tinham resistência, não tinham ainda imunidade para as doenças que os portugueses trouxeram com eles, tipo uma gripe, poderia ser fatal. Então, muitos morrem em função disso, muitos morrem no processo de resistência, porque muitos vão fazer guerra com os portugueses quando eles percebem o que está acontecendo, para tentar lutar contra eles e para tentar lutar contra a escravidão. E tem um outro fator também que é bem importante, que além da guerra, da violência, das doenças, é o suicídio. Então, em função disso, muita gente se mata, porque começa realmente a ficar deprimido, depressivo em função desse novo estilo de vida que está sendo imposto para eles e que eles não querem, sem a família, sem a esposa, sem os laços que eles tinham da comunidade, tendo que trabalhar sistematicamente o dia inteiro na agricultura de maneira de exploração, para gerar lucro, explorando a natureza, perdendo a religião deles, sendo catequizados, porque os católicos diziam que a religião deles era errada, era pagã, era selvagem, sendo vistos como selvagens pelos portugueses, tendo que mudar a sua cultura, deixar os elementos da sua cultura, né? Absolutamente tudo da cultura dos indígenas foi mal vista pelos portugueses, né? A falta da roupa, a questão dos gestos, de tudo que eles faziam era mal visto porque não era compreendido pelos portugueses, porque eram culturas absolutamente diferentes. Então eles foram super explorados e perderam o estilo de vida deles. Claro que isso é motivo para qualquer pessoa se sentir triste e nesse caso específico, alguns acabavam pondo fim à vida como forma de resistência ou mesmo para acabar com a dor que eles estavam sentindo. Então, de maneira geral, esses são os principais aspectos desse primeiro momento da colonização do Brasil. Mas daqui pra frente a gente continua vendo muito mais coisa. Beijo e até mais!